Oi, pessoal. Eu sou a Júlia Branco, cantora e compositora, e esse daqui é o Soltar a Conversa, um bate-papo com pessoas que eu acompanho, que eu admiro e com quem eu tenho vontade de aprofundar a conversa. A gente chegou aqui na terceira temporada do Soltar a Conversa e eu tenho que dizer que essa é uma temporada que está super especial, porque a gente tem o patrocínio da Belo Tour. Essa daqui é uma edição dedicada à primavera e ao verão e a gente vai ter a presença de 4 entrevistadas do coração, 4 mulheres maravilhosas que são Tamara Franklin, Laura Damasceno, Sara Lana e Flora Guerra. A gente vai falar aqui sobre inovação e sobre criatividade em Belo Horizonte, mas também sobre arte, sobre música, sobre festa e sempre com esse desejo, né, de soltar a conversa, de aprofundar o papo e de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessas mulheres. As entrevistas estão sendo exibidas em janeiro, sempre nas quintas-feiras, nos meus canais de Instagram e de YouTube. E quem acompanhou a primeira entrevista na semana passada já sabe da novidade dessa temporada, que em cada entrevista eu vou divulgar um bar ou um espaço gastronômico de Belo Horizonte. Quem sabe você que está aí me ouvindo, que nunca esteve em Belo Horizonte ou que quer voltar, que não é daqui, vem dar um pulinho nessa cidade depois que a pandemia passar. Bom, sempre depois da exibição, né, de cada um dos vídeos, eu vou fazer um sorteio de vouchers de um desses espaços gastronômicos, restaurantes, no meu Instagram. Na primeira entrevista com a Laurinha Damasceno, eu divulguei o Dorset e também divulguei o Vento Leste numa live que eu fiz assim que a gente lançou essa terceira temporada. O bar que eu quero falar um pouquinho hoje é o Refazenda Cozinha Afetiva. Esse lugar maravilhoso fica no Mercado Novo, que é um outro lugar maravilhoso, que se você não conhece, eu recomendo muitíssimo. O Mercado Novo foi recentemente super revitalizado e lá tem vários bares maravilhosos. E destaco aqui, né, o Refazenda Cozinha Afetiva, que tem como objetivo voltar à origem do consumo dos alimentos não processados, respeitando a sazonalidade desses alimentos e o coração de cada um desses alimentos e de cada uma dessas pessoas que consomem esses alimentos, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Andréia e pelo Jefferson, da Refazenda, e digo isso então, depois de assistir o programa, corre lá no Instagram que vai rolar sorteio. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Refazenda, eu vou indicar aqui o Instagram deles, que é @refazendabh, tudo junto, tá? Bom, a minha segunda convidada dessa temporada é a Sara Lana, maravilhosa. Sara Lana é de Belo Horizonte e teve seu caminho acadêmico traçado em escolas de matemática e de engenharia. Desde 2007, ela desenvolve projetos que têm a ver com som, com arte, com tecnologia. E a sua pesquisa propõe principalmente a desalienação tecnológica como gesto político e de autonomia. Ela contou um pouquinho na nossa conversa sobre o que é isso. Eu achei incrível tudo que ela falou, porque realmente reflexões super importantes, né, nesse mundo que está cada vez mais tecnológico, mas que muitas vezes a gente não tem consciência do tanto de informação que a gente compartilha, de como a gente compartilha isso. Acho que mais do que o tanto, já que a gente já está inserido, né, nesse mundo completamente tecnológico, como a gente compartilha, né, assim, qual que é a nossa responsabilidade, o nosso entendimento sobre isso. E, enfim, a Sara também foi artista residente, apresentou seus trabalhos em vários espaços do Brasil e do mundo, e com destaque especial para o Bolsa Pampulha 2019. Então, o papo com ela foi incrível, assim, muito inspirador escutar a Sara falar e a visão dela, inclusive, sobre a tecnologia e a criatividade e sobre o futuro, né, que a gente está aí tentando entender que futuro que é esse. Então, convido aqui Sara Lana para o papo e você vem para cá para a gente soltar a conversa. Ei, Sara! Ei, Júlia! Que bom, que alegria! Obrigada por ter topado o convite de participar dessa conversa. Estou super feliz. Que bom! Tô com saudade de você. Também! Encontrar ao vivo, né? Assim. Só no cotovelo, assim, né? É isso, assim. Enquanto não tem jeito, a gente vai encontrando desse jeito novo ao vivo, né? Sim, é.
Ô, Sara, olha só, eu queria começar essa conversa te perguntando, na verdade é uma brincadeira assim que eu comecei a fazer até muito inspirada por uma amiga, que é a Michele, que eu queria que você se apresentasse, mas de um jeito um pouquinho diferente, assim, me contando um pouquinho, sei lá, da forma que você quiser se apresentar, mas falando um pouquinho das suas características físicas, ou enfim, o que você acredita, um pouco contando de você, porque a gente tem muita mania de se apresentar já assim, né? Oi, eu sou a Júlia, sou cantora e tudo, já colocando a profissão assim de cara. E eu tenho Uhum. gostado desse jeito assim de se apresentar, que é contando um pouquinho das suas características, das coisas que você acredita, e por último, contando o que você faz, ou as várias coisas que você faz. Então, é isso. Ok, ok. Isso é legal, inclusive, para pensar na acessibilidade, né? Tenho visto Isso. muitas apresentações assim. Então, vou pegar um pouco esse viés também. Eu sou a Sara, eu estou aqui com um background, com fundo de natureza, verde, no um entardecer, bastante iluminado. Uhum. Tenho um cabelo grande, uma franja grande, sobrancelha grossa, nariz grande e sorrio muito. Vou sorrir muito Amei. ao longo da chamada. Sobre o que eu acredito, bom, acho que talvez essa pergunta eu consiga responder melhor ao longo da nossa conversa, mas eu acho que uma coisa que é importante para mim é, é ter uma vivência e uma experiência. É estranho pensar isso na vida como um todo, mas transdisciplinar. Uhum. Eu não sei, assim, tentar sempre pensar um pouco deslocado daquele nicho, assim. Então, eu acho que Sei. isso é uma coisa que talvez seja bom talvez para mim, antes de me apresentar da maneira mais formal, colocar isso Aham. como elemento principal, assim, né? E Muito como bom. isso é de fato um elemento transformador político Uhum. enfim, acho que é um fator importante de atuação no mundo. Aham. E o que você faz de trabalho, por Bom, último? então eu sou de Belo Horizonte, e tive minha trajetória acadêmica de estudos traçada em escola de matemática, engenharia e computação, mas desde os meus primeiros meses e semestres na universidade, eu sempre tive esse recorte transdisciplinar muito intenso na minha vida. Eu era flautista na época, então na minha primeira bolsa de estudos e pesquisa, eu fui calhar na ideia de fazer uma análise científica, acústica da flauta transversal, que era o meu instrumento na época, e Uhum. isso direto me pôs em contato com pesquisadores que trabalham nesse entrecampo do som, da acústica e da engenharia. São pessoas que eu sigo a pesquisa até hoje, admiro Aham. muito. E, enfim, isso eu comecei logo na matemática, depois fui para engenharia, e lá na engenharia eu segui com uma pesquisa mais ou menos nessa área. E, enfim, isso foi determinante para mim, foi determinante para eu sair da música, mas para eu conhecer também a escuta por outros lugares, né? Entender a escuta e o som com outra perspectiva para além da perspectiva musical. E Uhum. essa familiaridade com o som e esse caminho de pesquisa que me aproximou das artes. Então foi o som Olha que coisa, que isso é me uma coisa que eu não trouxe para esse sabia. caminho. Assim, eu É, te conheci, eu estava lembrando aqui que eu te conheci na Fundação de Educação Artística. Não sei se você lembra disso, que a gente fez alguma aula junta, ou eu te via pelos corredores, alguma coisa sim, assim. Mas sim, eu não sabia exatamente, né, que a trajetória tinha começado pelo som, assim, embora eu conheça todo, né, o seu trabalho e tudo e os lugares todos que passa. Que sim. legal de saber disso. Foi isso, foi ter figuras importantes ali na escola de música que estavam interessadas pela sonologia e que tem esse tema, me atraíram de maneira irreversível, sabe? Enfim, foi, Muito bom. foi por aí, foi por aí.
E aí hoje você trabalha, né, com arte, com tecnologia. Eu acho muito bom isso que você falou dos entres, assim, porque aí a gente está aqui para conversar um pouquinho de tecnologia, aí você está no meio da natureza. Então também isso é maravilhoso, né? Porque não é exato assim, o que é a tecnologia ali? Aí essa paisagem maravilhosa e Sim. enfim, contando aqui também que você também faz vídeo, foi diretora de videoclipe meu, já fez Oi. roteiro, cenário, Sim. enfim, Sim. todas nas transdisciplinaridades, todas, assim, né? Exato. Isso, Vou percorrendo cada um desses lugares possíveis aí, né? Mas sem exatamente me reconhecer no campo do vídeo, do som, da matemática, enfim, vou muito bom. transitando. Muito bom. E aí, até puxando um pouquinho para isso, assim, eu sempre fico muito fascinada. A gente estava até conversando isso aqui um pouquinho antes, né, de começar a gravar. Eu que sempre me considerei uma pessoa com muita dificuldade com o mundo das exatas, assim, e eu estava até falando, não sei qual que é o tanto que realmente eu tenho dificuldade ou que eu não fui tão incentivada para esse lugar, né, da matemática, enfim. Sempre tive muita dificuldade, eu fico muito fascinada, assim, porque eu tenho uma sensação de que você habita esses dois mundos, assim, uma sensação não, é verdade, né? Que você conhece muito do conhecimento da engenharia, da matemática, e ao mesmo tempo tem o conhecimento artístico mais sensível, assim. Sim. Eu acho isso maravilhoso. E aí eu queria te perguntar como que é essa relação para você, assim, como que é habitar esses dois mundos, né? Porque eu tenho a sensação de que o outro mundo é um total desconhecido para mim, assim. Sim. Então, é uma pergunta difícil para mim de responder, porque eu me sinto num não lugar, né? Aham. Eu não me vejo exatamente assim nesses dois lugares. Eu me sinto num não lugar. Conheço um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e ao mesmo tempo que isso me traz um desconforto, disso, assim, de não ser exatamente a engenheira ou a matemática ou a artista, né? Aham. Aham. Esse não lugar também me dá muita liberdade para fazer meus projetos pessoais sem a necessidade de uma etiqueta, sabe, Sem assim. fechar, né? Numa caixinha, Não assim. é exatamente um projeto de engenharia, nem um projeto de arte, enfim, são projetos pessoais. Então, eu acho que essa liberdade aí do não lugar foi muito importante para mim ao longo da vida. Mas, enfim, Uhum. de maneira mais abrangente, eu acho muito legal estar beirando o mundo das artes, com esse sentimento e com esse conhecimento um pouco do mundo da ciência e tecnologia, essa vivência mais que nada. Eu Uhum. acho que acrescenta muito e também esse olhar, trazer um pouco de um olhar artístico, uma vivência com outros artistas, uma vivência artística para o lugar da pesquisa, para o lugar Uhum. também. Eu acho que são duas áreas que, quando se contaminam, tem, tem, tem muito a ver, né? Não só tem Aham. muito a ver, mas contribuem muito para ambos os campos. Então, é, enfim, E cada mais vez ou menos esse sentimento de estar aí nesse entrecampo, né? nesse entre, né? Mas eu fiquei pensando cada vez mais também, né? Assim, pensando nesse ano louco de 2020, que tudo revirou e que agora a gente está não todo mundo, né? Enfim, muita gente não está nessa realidade, mas tem uma parte da sociedade que está mais online, que está trabalhando de forma mais remota. Me parece que cada vez mais esses dois mundos precisam se encontrar também, né? Assim, esses dois lugares que parecem antagônicos, né? Mas na verdade não são, né? Não sei. Eu acho que a ciência tem se deparado aí com questões da divulgação científica Aham, sérias, né? Acho que essa sim. pandemia escancarou isso muito e que talvez é, uma vivência transdisciplinar, uma vivência fora dos laboratórios enquadrados, né? Isso trouxesse uma melhor maneira de como comunicar melhor, né? A ciência, assim como também as artes agora se veem num lugar de ter que fazer uso de ferramentas que talvez não fizessem, não de maneira geral nos trabalhos, enfim. Então acaba que
são coisas que vão se amarrando inevitavelmente, né, diante desse contexto agora, enfim. Sim. E aí eu queria perguntar, você mandou no seu release que você pesquisa desalienação tecnológica. Queria perguntar um pouquinho desse trabalho e já vou puxar uma outra pergunta também junto. Tem um outro trabalho seu que eu sou muito fã, que é o Pontos Cegos. Depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre que trabalho Sim. que é esse, enfim. Eu acho que foi o primeiro projeto que aponta nesse sentido da desalienação tecnológica. Uhum. Essa questão foi se tornando muito importante para mim, sobretudo por conta desse projeto, mas eu vou falar primeiro de maneira mais abrangente, né? A gente, é um pouco do que a gente estava comentando na pergunta anterior. Estamos todos rodeados de aparatos tecnológicos, tecnologia nesse sentido, eu estou falando no sentido muito específico, né, da eletrônica, digital, recente. A gente está rodeada por esses aparatos e temos muito pouco conhecimento. A gente sabe um manuseio superficial, mas a gente sabe muito pouco do que está ali dentro dessas caixas pretas, enfim. Então, e ao mesmo tempo que a gente está arrumando para esses momentos de casas ultra conectadas, com agora quando chegar o 5G, geladeira, lâmpada, tudo extremamente conectado, mas a gente só vai ter um conhecimento raso dessa tecnologia, né? Uma tecnologia que sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente consome, com quem a gente convive, que tem uma tecnologia que permite que grandes empresas com escusos interesses econômicos saibam tanto da gente, e a gente não vai ter, de fato, um manuseio real dessas ferramentas, né? Assim, então, para mim, a desalienação tecnológica aponta a pesquisa em torno disso vai muito nesse sentido, né? Da gente fazer uso dessas ferramentas de maneira consciente e também da gente dominar esses aparatos, né? Não permitir que isso seja apenas um inimigo. Eu vejo muito um discurso generalizado sobre a tecnologia, que é de, tem que me desintoxicar, tô o tempo inteiro no celular e tal, não sei o quê. Eu acho que não. Agora, sim, já está à nossa volta. A gente tem que, na verdade, fazer um uso mais consciente disso, né? Então, assim, ter uma autonomia, aproveitar que essas ferramentas existem, mas fazer isso de maneira mais autônoma, né? Então, nesse contexto, surgiu os Pontos Cegos, que é um projeto que eu comecei desenvolvendo em 2016, e até hoje sigo fazendo, que é um projeto sobre videovigilância. Esse projeto ele surgiu nesse contexto, né, de ver um discurso super generalizado de pessoas que entendem como, de fato, uma ferramenta útil, a videovigilância, para garantir a segurança, né? É uma ferramenta muito pouco questionada. É um senso comum, né, de que a videovigilância é um aparato seguro e que vai garantir segurança, vai trazer segurança para a sua residência, etc. Os seus lugares de convivência. Mas, no entanto, a gente não pensa em outras camadas que estão por trás dessas ferramentas, que a gente tem essas ferramentas cada vez mais usadas por pessoas privadas, não só pelo governo, mas também cada um põe no seu muro na hora que quer, né? E são ferramentas que não têm uma regulamentação de uso. Então, o que isso significa? As imagens que são gravadas por essas câmeras, a gente não sabe onde que elas são armazenadas, a gente não sabe por quanto tempo elas estão armazenadas, a gente não sabe quem pode ver essas imagens. Então, ao mesmo tempo, a gente se vê completamente desprotegido. Então, os Pontos Cegos, esse projeto ele surge dessa inquietação. E esse projeto, a primeira ideia foi de criar um aparato que te desse essa consciência de estar sendo filmado o tempo inteiro na cidade, né? Esse projeto eu fiz inicialmente em São Paulo, a primeira vez, no hipercentro de São Paulo, que é um lugar que tem poucas esquinas ali não vigiadas. Cheio de câmera, né? Para tudo quanto é lado. Muito, para tudo quanto é lado. E aí eu criei um capacete na época, que é um capacete que tinha detectores, sensores, que cruzavam os dados coletados e conseguiam indicar se naquele momento tinha uma câmera filmando a pessoa que estava usando o capacete. Então acendia um
Um LED, ele acende um LED, esse capacete existe. Eu amo. E a ideia, esse capacete também tem um GPS. Então, no momento que essa câmera, que você está caminhando na cidade com esse aparato, e esse aparato detecta uma câmera, imediatamente a coordenada dessa câmera é gravada num cartão SD que fica dentro lá do capacete, e depois esses dados são transpostos para um mapa. Atualmente eu sigo nesse projeto e estou fazendo um traçador de rotas, que é uma ferramenta que te permite traçar caminhos na cidade, assim, caminhando de um ponto A a um ponto B, mas sem passar pelo menor número possível, passando pelo menor número possível de câmeras. Então, como se fosse um traçador de rotas, tipo um Google Maps, mas que evita passar por câmeras. Então, estou nesse momento, há anos fazendo essa etapa aí do projeto, mas acho que tá aí a ponto de sair. Enfim, aí a videovigilância se tornou um tema muito importante em outros muitos projetos que eu faço. Sim, sim. E é muito louco isso mesmo que você fala, né? Porque eu fico pensando assim, qualquer coisa que a gente faz normalmente, né? A gente libera ali a imagem, tem um termo de autorização, você concorda, né? E essas imagens que são o tempo todo captadas da gente, a gente realmente não tem ideia, né? Para onde que elas estão indo, assim, ninguém tem ideia nenhuma, né? Isso é muito doido mesmo. Tem nenhuma regulamentação para uso privado, não. A municipalidade, às vezes, ela tem. Os municípios, eles têm pequenas regras de uso e de acesso às imagens, mas nos outros casos, não. Então, isso é uma coisa muito complicada. Quando vai se tornando tão generalizado o uso, né? Você vê mais câmera na porta das casas, dos estabelecimentos, do que, de fato, da prefeitura, por exemplo, em Belo Horizonte. Isso é uma loucura, exato. E isso que você falou também, né? Eu concordo, assim. Eu mesma me pego, às vezes, falando, nossa, tem que fazer um detox aqui, né? De telefone, de computador e tal. E, ao mesmo tempo, a gente está nesse mundo completamente tecnológico. Mas eu sinto que, de forma geral, assim, muitos de nós somos muito inocentes, assim, sabe? Enfim, com o tanto de informação que a gente está fornecendo o tempo todo, né? Assim, disponibilizando o tempo todo. Sem muita consciência de tudo que a gente está informando aí sobre a gente, sabe? É complicado, assim, né? Mas, enfim, eu sou muito fã desse trabalho. Que bom! Enfim, acho maravilhoso. Vamos mapear a câmera em BH, Júlia? Vamos, quero. Bom, então aproveitando, né, para puxar aqui a sardinha para BH, para Belo Horizonte, eu sinto que Belo Horizonte é uma cidade que tem uma efervescência grande, né, assim, artística, científica, de grandes pesquisadores, é uma cidade com muita investigação, né, assim, tem uma profundidade, assim, nos assuntos que são tratados aqui, eu sinto, sabe, um mergulho. E eu sei que você é uma pessoa que está sempre pelo mundo aí, né? Ou fazendo residência, ou fazendo pesquisa. Agora está mais difícil, né? Esse ano está um pouco mais complicado. Mas você continua, né? Talvez até pela tecnologia em diálogo com outros lugares, com pessoas de outros lugares, enfim. Então eu queria fazer essa pergunta, assim, o que você sente que tem de potência, assim, né? Em Belo Horizonte, tanto do ponto de vista científico quanto de pesquisa, até artístico, enfim. O que você reconhece aqui como uma potência da cidade? Bom, eu concordo com você que esse lugar da pesquisa é um lugar de muita importância aqui, né, em Belo Horizonte. Eu tive uma vivência nos laboratórios, no UFMG, laboratórios de tudo quanto é canto, né? Eu perambulei por tudo quanto é lugar ali no SEX, na engenharia, na escola de música, e eu acho que uma coisa que foi o que eu trouxe logo no começo da conversa, que tá se espalhando aqui, que eu sinto que são laboratórios que têm uma pesquisa de relevância, mas que tem também uma criatividade no fazer científico, sobretudo, né? Assim, eu tô pensando mais nesse lugar da ciência e da tecnologia, que foram lugares que eu vivenciei a pesquisa mais de perto, né? Nas artes eu vivencio, claro, a pesquisa, mas quase uma experiência própria. Mas
não sei se eu dei a sorte de trombar ali com pesquisadores e professores que fazem um uso criativo muito grande, mesmo no processo científico, mas eu acho que são pessoas que se contaminam por um pensamento transdisciplinar, né? Sim. Eu acho que isso afeta, querendo ou não, o processo científico, o processo artístico, enfim. E talvez isso seja uma coisa. Eu me lembro tanto assim de professores lá na matemática e na física, professores, com que tinham assim hobbies, mas quando você via ali o fazer científico em laboratório, é claro que isso de alguma forma aparece ali, né? Então, enfim, talvez seja isso, assim, uma transdisciplinaridade radical, né? Que é Aham. vivenciada lá. E lembrando aqui também, muitas dessas pessoas que eu encontrei ao longo desse caminho acadêmico que eu fiz, fizeram parte de um instituto na UFMG que chama IEAT, que é um Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. Então, assim, só da universidade ter um instituto com tamanha importância lá dentro, né, e que tem cátedras para professores, incentivando justamente esse fazer, eu acho que isso é uma coisa que agrega muito para a pesquisa, né? Sim. E, enfim, eu acho que eu me sinto mais confortável para falar nisso, nessa vivência Uhum. acadêmica do que de fato nas artes, né? Sim, sim. Mas é verdade, assim, eu acho que a UFMG também é essa universidade com uma grande força, né, assim, na pesquisa e grandes pesquisadores, grandes profissionais ali. Eu também fiz parte da UFMG, formei lá, e acho que tem uma força, né? E talvez tenha isso também, né? Acho que Belo Horizonte, talvez não seja à toa que a gente também tem tantas startups aqui, tem tantas coisas que brotam, porque eu acho que tem uma natureza da cidade, de um lugar investigativo e de pesquisa, assim, muito forte, né, das pessoas daqui, assim, tem um mergulho diferente. Eu percebo isso, por exemplo, nas artes, assim, tem um mergulho, assim, de investigação, sabe? Das pessoas Sim, daqui. E eu fico me perguntando, acho que de alguma forma a cidade propicia isso, né? Assim, esse lugar da pesquisa muito forte, assim. sim, total, Júlia. E, bom, e aí, puxando um pouco para que a gente também tinha conversado um pouquinho antes da gente começar a gravar, mas que eu comentei, né, da coisa minha com a matemática, de que, de alguma forma, talvez eu nunca tenha sentido que a matemática era um lugar ali muito autorizado para mim. E eu percebo que, embora as coisas estejam mudando, talvez várias outras mulheres se identifiquem com isso que eu estou falando, assim, que o mundo das exatas ou o mundo mais lógico, ele de alguma forma não é tão incentivado para a gente quando a gente é criança, sabe? Como é o mundo Sim, mais sensível, como é o mundo do cuidado, né? Das sim. emoções, enfim. E como que você enxerga isso na tecnologia? A gente ainda pode afirmar que o mundo da tecnologia é majoritariamente composto por homens, ou tem várias mulheres aí que a gente não escuta falar tanto, que também acho que tem isso, né? As mulheres estão ali, mas muitas vezes elas não estão tendo a mesma. Recentemente eu até vi algumas coisas assim que foram. Esse ano mesmo teve alguma coisa que aconteceu, acho que teve a ver com. Agora eu estou tentando lembrar com aquela história. Ai, não vou saber exatamente, mas alguma coisa relacionada ao espaço que Sim. aconteceu, que foi uma coisa, que foi uma mulher, enfim, só que a gente não escuta falar tanto os nomes dessas mulheres como muitas vezes estão ali evidenciados os nomes dos homens, né? Sim. Então, É, como que você enxerga isso assim? Isso está mudando ou não, ou ainda é muito desigual? Enfim, na tecnologia, né? Talvez, mais especificamente, assim. sim. Bom, eu tenho uma vivência de trabalhar com muitas mulheres na tecnologia, programadoras, Aham, desenvolvedoras, e tenho uma tendência a pensar que a coisa está mudando, sim. Eu estudei quando eu estava na escola de engenharia, éramos 5 mulheres num grupo de 50, mas ao mesmo tempo a vivência ali na escola, eu não sentia de maneira tão discriminatória, por exemplo, como eu senti inúmeras experiências
na área do som e da música, por exemplo. Olha que louco. Né? Eu tive experiências muito mais duras fora da engenharia. Mas é claro que em termos de número, de representatividade, éramos muito menos, né? Uhum. Atualmente, eu acho que também fiz questão de, nos últimos tempos, participar de muitos grupos de reunião e concentração dessas mulheres nessas áreas. Então, trabalho sobretudo com mulheres na tecnologia. Uma coisa que eu não contei no começo da conversa é que eu faço parte de uma associação que chama Silo, Arte e Latitude Rural, e que é uma associação, uma organização que desenvolve vários laboratórios, lugares de encontro para desenvolvimento de projetos, residências artísticas, e tem várias frentes de atuação, né? Na agricultura, nas artes, na tecnologia, na ciência. E temos um viés feminista muito forte nessa organização. Então, eu acho que foi um lugar muito importante para conhecer muitas mulheres que estão nesses lugares. Mas eu concordo com você, Júlia, que, em geral, há um ponto de partida que é talvez um desincentivo a mulheres a se meter nessas áreas, né? Então, mesmo a gente não sendo mulheres que não seguiram a carreira nessas frentes de tecnologia, mas muitas vezes não tem coragem de formatar o computador ou de trocar questões elétricas em casa, sabe? Assim, acho que a gente, em geral, tem muito esse quadro assim, de ter um receio de tocar nesses lugares tecnológicos. Concordo total. Mas eu acho que é uma coisa que tem a ver também com esse pensamento da desalienação tecnológica, né? A gente está acostumado a ficar com esses aparatos dentro das caixas pretas e uma hora a gente precisa tirar, né? E é isso, eu acho que isso se aplica para todo mundo, para quaisquer pessoas. Né? Perfeito. Nossa, concordo demais. E Sari, bom, caminhando aqui, começando a querer terminar, mas ainda não terminando, mas começando, assim, queria perguntar um pouquinho sobre 2020, né? Esse ano maluco, que ninguém esperava que tudo isso ia acontecer, né? Não sei se alguém esperava, não sei se dava para prever, assim, em alguma instância. Foi evidente que falou que isso ia acontecer. Tem uns astrólogos que falavam que algo iria acontecer, mas eu não ouvi nenhum falando que vinha uma pandemia. Enfim. Pandemia, E agora que a gente está aqui, né, nesse fim do ano, bom, no momento em que esse episódio for ao ar, estaremos no começo do ano, mas estamos gravando no fim do ano. Mas já que, para quem está assistindo agora, estamos no começo do ano, muito provavelmente, eu queria te perguntar o que você, com toda a sua pesquisa e com, enfim, tudo que você tem buscado, entendido e acreditado, o que você vislumbra, assim, né, diante de toda essa transformação que a gente está, como um futuro possível, assim, ou talvez para onde que a tecnologia deveria apontar, né, assim, nesse futuro? Eu vou ficar batendo na mesma tecla, Júlia. Eu vou ficar assim, tô amando. Que essas evidências, assim, agora, diante de uma pandemia e a gente se relacionando com a família, com os amores, com o trabalho, tudo intermediado pela tecnologia, que a gente pare e que seja um sinal para a gente parar de entender isso como uma ferramenta do mal, né? Do detox, etc. E que a gente, como é que a gente entenda que a gente precisa dominar isso, né? Sim. Então, eu acho que isso é um passo. Acho que isso é um passo importante. E outro que vai para além da tecnologia, eu acho que é a crença na ciência, né? Que isso. Também isso nos reconecte à compreensão da importância da ciência, né? Vamos ver agora, agora já que isso vai ar no começo do ano, como é que vai ser o comportamento da sociedade como um todo com adesão à vacina, né? Perfeito. Acho que seja um aprendizado importante, né? Perfeito, perfeito. Bom, e para fechar, para quem nunca veio para Belo Horizonte, quem não conhece, ou quem veio e quer voltar,
quando essa pandemia passar, né? Porque, enfim, a gente está mais isolados aqui agora, com dificuldade de deslocamento, a não ser em casos mais extremos. O que você indicaria, assim, tanto de espaços, aí pode falar geral, dos espaços de Belo Horizonte que, de repente, possam ter lugares de pesquisa ou lugares de criatividade, tecnologia, de arte, enfim, espaços que você frequentou, frequenta e que você acha que são espaços legais, assim, das pessoas saberem que existe, sabe? Sim, um espaço que eu acho super importante, foi super importante para mim na minha trajetória artística, que é o JACA, que é que é o Centro de Arte e Tecnologia, e que eles têm uma residência artística, né, que eu acho que ela acontece, não sei se anualmente ou a cada 2 anos. Eu fiz essa residência. Posteriormente, eu fiz também a residência do Bolsa Pampulha, que foi produzida pelo JACA, né? E, enfim, eu acho que pensando nessa área, nesse entremundos, é um centro super importante e que tem esse pensamento transdisciplinar que atravessa, né? E o JACA atualmente é responsável pelo CCBB educativo, pela programação do educativo do Centro Cultural do Banco do Brasil. Então tem muita coisa legal sendo encabeçada por eles lá, desde oficinas, cursos, enfim. Então é uma dica que eu acho que vale não só para essa vinda presencial, mas também para já acompanhar um pouco o fazer deles por ali, né? Outro espaço que eu acho bacana, também a gente falou tanto da FMG agora, né, nessa conversa. A FMG tem um espaço do conhecimento que fica na Praça da Liberdade. E que tem ali, tem tanto um lugar para espaço, conversas, cafés, mesas, como também apresenta um pouco o desaguar de alguns processos de pesquisa nesse lugar. E eu também comentei do IEAT, né, do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares lá da universidade. Também eles promovem muitos seminários, palestras, não sei se seminários, na verdade, mas enfim. Eles têm uma programação que tinha algumas coisas abertas ao público. Então, pode ser interessante também. Muito bom. E eu acho muito bom também que a gente esteja falando aqui da UFMG, porque é isso, né? A importância também de uma universidade pública nesse país e uma universidade como a UFMG. A gente falou aqui tanto de tantas coisas importantes, né? Na sua história, na sua trajetória e de encontros. Então, assim como eu acho que a gente está né, falando aqui da crença na ciência, a crença também na universidade pública, né, desse país, nesse momento tão delicado, assim. E que ela seja protegida, que ela seja protegida. Muitas outras correm risco extremo agora, né? Exato. Sara, muito obrigada! Valeu, Júlia! Espero que logo a gente... eu quero muito te encontrar, assim, pessoalmente. Espero que seja logo, viu? Adorei. O outro pessoalmente, né? Outro pessoalmente, já que sim. Esse pessoalmente aqui a gente está entendendo, então, a forma de lidar com ele, com mais maturidade e responsabilidade, mas que logo também seja possível encontrar sem a tela, de uma forma segura e tranquila, né? Sim, tomara, Júlia, não aguento mais. Socorro! Então não aguento mais, mas tô bem, né? Assim, nossa! Assim, tecnologia é esse lugar que você tá. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui, né? Enfim. Sim, tem muito. É isso. Obrigadíssima, viu? Valeu, Júlia. Beijo. Até. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Soltar a Conversa, terceira temporada com edição especial Primavera e Verão, patrocínio da Belo Tour. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu sou a Júlia Branco, hoje eu conversei com a Sara Lana. E é isso, quem quiser me escrever, contar um pouquinho aí o que achou, quem sabe sugerir próximos nomes para próximas temporadas. Eu estou em todas as redes sociais e também no meu e-mail, que é bookingjuliabranco@gmail.com. É isso, e a gente se vê na próxima conversa.
De qual planeta você veio? Pra onde vai? O que se chama de desejo? Eu sempre quis mais.